Bom dia, eu sou o Matheus Lee Ferreira Martins e o meu artigo escolhido foi a New Neural Network Based Algorithm for Identify Handwriting Mathematical Equations. Então, esse é o título do meu artigo, né? Um novo algoritmo baseado em rede neural para identificar equações matemáticas manuscritas. Os autores do meu artigo são Chagashind, Waglade e Borman. Foi publicado na conferência da I6 de 2017, nos dias 11 e 12 de maio de 2017. O problema abordado no artigo escolhido foi que a identificação de equações matemáticas manuscritas é um dos problemas mais complicados no campo de reconhecimento de padrões, devido a diversas situações, né? Variação de estilo de escrita que varia de pessoa para pessoa, algumas estruturas complexas, caracteres que se tocam na hora que a pessoa se escreve, muita ambiguidade, questões semáticas, arranjo especial em 2D e outras questões, né? Como a qualidade da foto, o ruído da escrita, e tudo isso faz com que a estrutura a ser analisada seja não linear. E por isso complica na hora de identificá-la. Bom, a modificação justificativa é que, segundo os autores, há necessidade de converter equações matemáticas em formato digital, principalmente nos campos de engenharia e tecnologia, porque a matemática é uma rainha das ciências e isso é muito importante para realizar documentos digitalizados de equações matemáticas. Isso facilita com que pessoas que também têm muita mais dificuldade em matemática consigam visualizar com mais facilidade, porque vai estar padronizado e por isso mesmo ajuda na visualização de leituras e de notações matemáticas. Então, o objetivo do artigo é implementar um sistema com um algoritmo melhorado para identificar equações matemáticas manuscritas. A metodologia adotada foi dividida em 6 etapas, sendo aquisição, pré-processamento, segmentação, extração, classificação e treinamento/recognição. Na fase de aquisição, vai ocorrer a captura de uma entrada, né? No caso aí, o autor utilizou a fórmula da lei da gravidade, regra dos índices, né? Que é a exponenciação, a fórmula da equação da reta, como as formas de entrada dele. Ele utilizou outras também, só coloquei essas porque são muitas. Então vai ocorrer um processamento offline desses dados através de um scanner. E essas informações, vai ocorrer informações, o sistema vai disponibilizar informações que vão ser coletadas de diferentes bancos de dados. Dentre essas informações nós temos aí símbolos, dígitos, caracteres alfabéticos, e em seguida elas serão colocadas de forma sequencial para dar entrada ao sistema. E então vai ocorrer a fase de pré-processamento, que é a fase em que os ruídos das imagens são reduzidos, vai ocorrer a binarização da imagem e, portanto, ocorre a sua normalização. Essa imagem ao lado não é do artigo meu escolhido, ele é desse artigo, limitização e binarização na análise de objetos em imagens digitais, só que ela representa muito bem o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos uma imagem original, a imagem vai ser suavizada, aqui no caso a redução dos ruídos, né? Aí remove o plano de fundo, e em seguida vai ocorrer a binarização, né? Que é a binarização da imagem, bit 2, então a binarização é tornar ela em 2 tons, preto e branco. E em seguida vai ocorrer a segmentação, né? Que é a detecção dos caracteres e separação dos componentes. Essas imagens aqui são do artigo base, e aí você pode perceber aqui, no caso aqui é a fórmula da gravidade, né? Aí ele conseguiu identificar aqui o G separado dos outros caracteres. Temos aqui o M da massa, né? E o 1, ele conseguiu identificar o M1, né? Que utilizamos de forma manuscrita, né? Para diferenciar que são duas massas diferentes e etc. Em seguida, ocorre a fase de extração de recursos, que é bem complexo de entender como que isso ocorre, mas é uma fase muito importante porque ela é um facilitador para as próximas etapas. Em resumo, aqui acontece que o sistema recebe uma grande quantidade de conjunto de dados e ele reduz a quantidade, o recurso necessário para descrever essa grande quantidade de conjunto de dados. Então ele faz com que a descrição seja mais informativa e menos redundante. Uma analogia que podemos fazer é caso um sistema receba aí um gráfico com 3 dimensões, x, y, z, e ele transforma em um plano cartesiano bidimensional, com x e y.
É uma analogia, alguns sistemas usam isso. Eu não sei como que os dados vêm para cá, porque o autor não especificou como que os dados chegam, mas é uma ideia aí para ter uma noção de como funciona essa extração de recursos. E ela é muito importante para essa fase aqui de classificação, que é a fase onde realmente entramos na arquitetura do sistema. O sistema ele utiliza a backpropagation, que é um algoritmo de rede neural, e ele utiliza aí uma arquitetura de multicamadas de perceptrons. Um perceptron é uma região onde tem várias entradas e ele resulta em uma saída binária. E com base nisso, podemos aqui ter uma noção de como funciona a arquitetura. É multicamadas, então é dividido em uma camada de entrada, que possui 10 neurônios, uma camada de saída com 10 neurônios e duas camadas ocultas, cada uma com 10 neurônios. Nessas camadas ocultas, aí nós vamos ter aí uma função, que é a função responsável por calcular, né, chegar ao objetivo que o autor queria chegar, né, queria indicar as equações. E essa função vai receber aí um peso e uma bias, que é a tendência. Bias é a tendência e o peso vai ser o que vai ficar variando. No caso, por ser backpropagation, caso ele entre aqui com uma informação, seja calculado e o resultado final não for o esperado, o backpropagation vai ajudar a recalcular um valor mais agradável para esse peso que está sendo servido aí como consumidor da nossa função. Portanto, essa backpropagation, usando esse método, podemos calcular o valor de erro de cada camada e de cada camada de toda a rede neural. Para depois podemos identificar esses valores de erro e a relação com o peso parcial de cada neurônio. E é claro, essa fase vai depender diretamente da qualidade da extração dos recursos. Por fim, nós temos o treinamento e recognição, que é praticamente a adaptação do sistema, né? Foi utilizado o treinamento momentâneo e adaptive learning. E o que acontece é que, de acordo com as equações de entradas de vários escritores, eles vão ser uma contribuição para que a taxa de reconhecimento e eficiência do sistema vai aumentando. Ele vai se adaptando e vai se acostumando e ele vai sendo mais inteligente a diferentes tipos de entrada, gerando as respostas mais corretas. E graças a essas diversas insumos, né, diversas entradas, a taxa de reconhecimento do sistema foi de 97,11%, né, chegando aí à conclusão que apresentado no artigo, né, que o sistema implementado foi testado com diversos escritores, com variações de estilo de escrita e com diversas entradas, diversas equações completamente diferentes, chegando aí à taxa de reconhecimento de 97,11%, e que também a precisão, o tempo de processamento, a latência e a taxa de transferência foram aprimorados utilizando o Backpropagation Neural Network, que é esse algoritmo aqui que eu falei com vocês. E a técnica de extração de recursos, que eu falei que é uma parte mais complexa, né? Ela também foi essencial para alcançar um objetivo, para aprimorar o objetivo que o autor queria alcançar. Ele não apresentou trabalhos futuros em sua conclusão, e essas aqui são as fontes de referência para o artigo original e o artigo que eu utilizei para explicar a binarização das imagens. Obrigado.